Já está no ar o programa Nossa Terra, nessa manhã de domingo, tão querida, que estamos iniciando aqui o programa nessa manhã, desejando para você, dono de casa, um bom dia especial, um bom dia todo cheio de paz, de alegria, e que esse domingo seja o primeiro, que é o primeiro dia da semana, seja para você uma bênção maravilhosa em sua vida. E nós aqui do programa Nossa Terra, nós só temos que agradecer a Deus pelo novo dia, em saber que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó está cuidando de cada um de nós. A vida sem Deus é uma vida sem graça, a vida sem Deus não pode ter bons acontecimentos, mas aquele que busca a presença do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sempre terá alegria, né? Para poder viver uma vida dinâmica aqui na Terra. Que todos nós almejamos ter felicidade, ter paz e que a gente possa cada dia mais ser um instrumento para a propagação da palavra de Deus, né? O programa Nossa Terra, cada dia mais, tem invocado, buscado a presença de Deus, os conhecimentos de Deus para trazer para você, né? Como diz na Bíblia, a Bíblia hebraica fala muito da ação do Hashem. A Bíblia hebraica é essa Bíblia aqui, que nós temos ela em mão. É uma Bíblia, a gente chama Tanar. Então, lá em Israel, você encontra essa Bíblia, encontra aqui também no Brasil, na editora Cefa. Ela é uma parte em hebraico e a outro lado é em português. Então, a Bíblia original está aqui e a tradução para o português está do outro lado. Essa Bíblia ela vem trazer um enriquecimento para a nossa alma. Por exemplo, você lembra da época da pirataria? Quantas pessoas ganharam dinheiro com a pirataria naquela época? E a gente via que parecia que a pirataria não ia acabar, porque era mais barato e vendia muito aparelho de DVD, e as pessoas compravam aqueles DVD pirata nas portas, nas calçadas, nas feiras. Em todos os lugares que a gente ia, tinha alguém oferecendo um pacote de vídeo de grandes filmes pirata. Ali a gente olhava e via que a pirataria só crescia naquela época. Quantos de nós já compramos CD, DVD piratas? E quando a gente comprava o original, por exemplo, eu tenho aqui no nosso estúdio muitos CD, DVDs, gravações boas, originais, que nunca acabou. Elas têm mais resistência, duram muito mais. Mas a pirataria não, a pirataria é totalmente diferente. A pirataria tem delas que a gente usava só uma vez e quando ia usar de novo, a mídia já não prestava mais. Então, assim também são as Bíblias. As Bíblias, a gente vê muitas Bíblias, muitos homens inteligentes, formados, pessoas cultas, pessoas que estão na frente, grande trabalho, tudo, mas com a Bíblia que tem deficiência na transliteração, na tradução para o nosso idioma. Então, aqueles homens e mulheres que são dedicados ao estudo da Bíblia, que são pregadores dinâmicos, que viajam o mundo todo pregando, deveria usar uma Bíblia original e ter conhecimento do Tanar, ter conhecimento do hebraico, porque para você ler uma Bíblia em hebraico, você precisa conhecer o hebraico. Nós temos dentro do judaísmo uma coisa interessante. E isso eu me apeguei muito, mas eu não entendia nada. Assim que a gente chega no judaísmo, a gente passa a estudar a Torá. A Torá é passado para a gente como livro básico. Realmente, isso aqui é um livro, é um alicerce para a gente. Ele é o baldrame da nossa vida espiritual, porque aqui o Taná são os 5 primeiros livros da Bíblia, e esses 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de o livro da lei, ou a lei de Moisés, mas isso aqui
é só um arquétipo, essa palavra, a lei de Moisés, a Bíblia de Moisés. Na realidade, a Torá, são 5 livros, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Toda a Bíblia tem essa Torá. Agora, esses 5 primeiros livros da Bíblia são os livros da lei. E nessas leis é que você conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É através dessa Torá que nós aprendemos como nos vestir, como nos comportar na sociedade, como comer, porque Deus aqui dentro da Torá, ele dá um cardápio para o seu povo comer. Diz, olha, você deve comer isso, não coma isso. Então, aqui a vida espiritual da gente, ela é baseada de acordo com a Torá. São regras, são leis. Porque muitos dizem assim, não, mas a Torá é o Pentateuco, né? Porque Penta é porque é 5. É o livro das leis. E essas leis aí já foram abolidas. E que vem alguém maior do que elas e aboliu, jogou no lixo. Isso é ignorância. As leis do Eterno jamais serão abolidas. Todas as leis que ele criou não podem ser abolidas. Você pode observar que desses 200 anos para cá, já foram descobertas muitas coisas sobre as leis. As leis que tem aí a lei da atração, a lei do magnetismo, a lei da energia elétrica. Então existe muita coisa que a ciência cada dia se multiplica estudando a ciência do infinito pequeno. Aí você encontra as leis dentro dessa ciência do infinito pequeno, onde estão os átomos, e aí você vai estudar, entrar no núcleo do átomo em estudo para você entender. Assim também é a Torá. A Torá, ela adentra ao mundo espiritual da Bíblia. Se estudar a Torá, você conhece toda a Bíblia. Se estudar a Torá, você passa a conhecer quem é o Criador, né? Qual o nome do Criador, né? Porque se chama Deus, Deus é apelido, é um título. Existem vários deuses. A Bíblia mostra para nós que existem vários deuses, né? Antônio Vieira, um abraço para você, meu amigo. E shalom para você também, toda a sua família. Fique na paz. Mas a Bíblia nos mostra assim que nós devemos ter conhecimento profundo da Torá. A Torá é o 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos na teologia Pentateuco. O abandono do Pentateuco foi as religiões mais mal informadas que fizeram essa divisão de A e B, mas na realidade, até agora, o Eterno deu a primeira aliança. O livro da Torá está na primeira aliança, e ainda não deu a segunda, porque lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, Deus fala que quando ele der a nova aliança, não precisa ninguém ensinar para outras pessoas sobre ele, porque todos saberão, até a criança de peito. Então, a nova aliança ela não aconteceu. Então, nós estamos pela aliança antiga, que o pessoal chama de Velho Testamento. E aí, levanta o nosso Deus com uma profecia para mostrar que o Velho Testamento, como eles falam, que é a primeira aliança, porque isso é uma blasfêmia contra Deus, contra o Hashem, quando nós prosperimos essa palavra Novo Testamento, Velho Testamento, e não existe isso dentro da cultura judaica, porque o testamento se faz quando o pai vai fazer para os seus filhos no cartório, porque os seus parentes, quando ele morrer, vai ser beneficiado. Agora, me diga uma coisa, quando foi que o Deus de Abraão e de Isaac morreu? Nunca. Morreu a fé daqueles que não acreditam no Velho Testamento, como eles falam, que é chamado para nós, dentro da cultura judaica, que está aqui, a Bíblia é o Tanar. O Tanar, ele permanece como a primeira aliança, a segunda ainda não veio e a gente não sabe nem quando virá, porque as pessoas têm vontade que o mundo acabe logo. Não é assim. As guerras estão aí. Isso não vai acabar o mundo. O mundo que o Eterno fez é um mundo de alegria, é um mundo de guerra, mas também de paz. É um mundo
que a gente veio para cá para a gente festejar. E você, meu amigo, minha amiga, aproveite esse mundo, o melhor desse mundo com a tua família, com os teus amigos, e seja uma pessoa dedicada. Vamos aí, quem quiser compartilhar, né, curtir, se inscrever aí no programa, fazer algum comentário, faça aí, estamos aqui para isso. Mas eu quero falar das profecias do Taná, a profecia que está no livro velho, que diz o Velho Testamento, que ainda não aconteceu, para mostrar que esse livro está em vigor. Olha o que é que diz a palavra do Eterno no Taná. O Mashiach terá um pai biológico humano, será descendente pelo lado paterno do rei Davi. Quando a gente fala dessa profecia do Mashiach que virá para Israel, não estamos assim querendo degredir religião de seu ninguém, cada um na sua fé e no seu quadrado, né? Se você crê no seu Mashiach que já veio ou que virá, isso é coisa que pertence a você. Mas nós, dentro da cultura judaica, nós aprendemos que as profecias do Velho Testamento, como eles dizem, ainda não aconteceu, porque aqui diz que terá um Mashiach, pai biológico humano, será descendente pelo lado paterno do rei Davi. Quer dizer, Israel espera um libertador. Israel espera um salvador. Salvador de quê? É um salvador da alma? Não, um salvador dessas batalhas, das perseguições das nações. Então, quando esse Mashiach vier, ele vai ensinar todas as coisas e vai brigar todas as guerras que brigou o rei Davi no passado. Ele vai dar continuidade às guerras do passado. Quando ele vier, o mundo não vai estar totalmente em paz, não. Ele que vem trazer a paz, ele vem trazer a Shalom. E quando ele chegar no nosso meio, pode até já estar, né? Algumas pessoas de Israel dizem que já tem uma pessoa em Israel que dá todas as características do Mashiach esperado por Israel. Mas as características, as profecias dizem que quando ele assumir o comando de Israel, ele será o rei de Israel. Você pode observar que no noticiário que fala dessas guerras que está acontecendo, aqui e acolá aparece o ministro, né, Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel. É o cargo máximo que Israel tem, porque Israel ainda não é um país. Israel é um Estado. Então não pode ter rei e não pode ter presidente. Então, Israel, como ser um Estado, por ser um Estado, ele é o quê? Ele é governado pelo primeiro-ministro. E aí, quando o Mashiach vier, ele vai ter dificuldade para chegar nesse trono. Mas quando ele chegar no trono, ele vai se tornar o rei de Israel. E aí ele vai mandar, um abraço para Mônica, né, Fraga. Um abraço para você e toda a sua família. Que a bênção de Deus esteja com você. Mas aí, esse Mashiach que o judeu espera, que nós esperamos, a religião judaica, se você já tem o seu Mashiach, se você espera por ele, cada um no seu credo, e você crê assim, então permaneça como você está, não mude de religião, como muitos fazem aí, fica mudando de religião para quê? Para nada, porque a religião, ela só te leva ao eterno, a Deus, se você se integrar nela. As religiões ensinam o melhor dessa terra, para você ser uma boa pessoa, para você ser um bom amigo, para você ser um bom comerciante, para você ser uma pessoa boa na sociedade. Com as pessoas católicas, com as pessoas evangélicas, nós conhecemos, são pessoas boas. Pessoas independentes de religião são as pessoas polidas, as pessoas de respeito, que praticam a caridade. Quantas pessoas maravilhosas a gente vê na sociedade que estão de acordo com os projetos de Deus, trabalhando, cuidando da sua vida e recebendo os benefícios que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó
traz para essas pessoas. Mas aonde será que o Mashiach terá um pai biológico humano? Onde está escrito? Em Isaías, capítulo 11, versículo 10, Jeremias 23, versículo 5, Ezequiel 34, 23. Então, em várias partes da Bíblia, as profecias diz que o Mashiach virá e terá um pai conhecido por todos e uma mãe conhecida por todos. Também é a segunda profecia. A ancestralidade do Mashiach será somente através do rei Salomão, aonde nas escrituras, 2 Samuel, capítulo 7, o versículo 12 e 17. 1 Crônica 22, 9 e 10. Então, vai acontecer aí de que ele tem... porque é assim, no judaísmo, tudo tem uma genealogia. Para saber se o Mashiach é o Mashiach mesmo, de acordo com as escrituras, tem que saber a origem, a família, para saber se realmente é esse o Mashiach que Israel está esperando, né? Israel está esperando o Mashiach que virá. Então, esse Mashiach, ele virá e ele vai fazer com que as guerras de Davi sejam realizadas no nosso dia. Ele vai brigar pela independência de Israel, onde Israel vai se tornar um país e a capital será Jerusalém. Essa é a luta do Messias. É o Messias que nós esperamos dentro do judaísmo, de acordo com a cultura judaica. Ele não vem para curar, para fazer milagre. Ele não vem para expulsar demônios. Ele vem para fazer as mesmas missões que o rei Davi fez. Terceira profecia. O Messias terá filhos. Aonde nas escrituras? Ezequiel 46, versículo 16 e 18. Quer dizer, um dos sinais que o Mashiach, que é o Mashiach enviado pelo Hashem, pelo Eterno, é que ele terá filhos. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil. Nós cremos nas profecias que a Bíblia ensina. Nós cremos que o Eterno enviará um Mashiach. E esse Mashiach, ele vai casar. Ele vai crescer, ele vai nascer, ele vai crescer como uma criança comum, ele vai estudar nos colégios normal, ele vai ser revelado no tempo oportuno, ele vai se revelar como um enviado do Eterno. E aí ele vai começar a obra que ele vem realizar, o processo da obra que ele vem para realizar aqui. E nós que seguimos essas instruções, essas profecias, nós saberemos que se ele é o Messias ou não, porque quem tem que provar, se surgir no cenário alguém que seja o Mashiach, dizendo que é o Mashiach, não é o Eterno que vai provar, não é Deus que vai provar. Quem tem que fazer a prova dos 9 é nós que vamos fazer a prova dos 9 para saber se realmente aquele é o Mashiach, né? Então, parabéns para você, né? Que no domingo eu faço programa só, aí o meu filho fala assim, o café com o Rabino. Então, a gente está tomando café aqui e você aí na sua casa tomando um cafezinho, né? E aí nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Então, sinal do Mashiach, do Messias, é o quê? Ter filhos, ser casado, ter uma mulher. Porque a família é um projeto de quem? De Deus, né? Mas vamos para frente. A quarta profecia diz o seguinte: um restabelecimento da dinastia Davi, que jamais cessará, aonde nas escrituras, Daniel 7, versículo 13 a 14. O restabelecimento da dinastia de Davi, que jamais cessará, aonde nas escrituras, Daniel 7, versículo 13 e 14. Para você ver uma coisa, nós estamos falando aqui desde o princípio que o Mashiach que virá, ele vai lutar pelas mesmas lutas que Davi
teve contra as nações ímpias, os Goim, né, os Goins. E ele vai restabelecer a dinastia. O que é isso? Ele vai estabelecer dentro do seio de Israel, lá em Jerusalém, o trono do rei de Israel. Ele será o rei de Israel. Com muita luta, com muita guerra, com muita batalha, é a luta para que assim Israel um dia possa ter um rei e possa ter esse Messias tão esperado por muitos anos, 2, 3 mil anos, que é a promessa do Hashem para o povo de Deus, né, que é chamado israelita, os judeus, os hebreus, né? Então, a gente já sabe aqui o que é que ele vai fazer, né? Ele vai lutar as guerras de Davi. Para nós que estamos esperando o Mashiach, que o Eterno prometeu para Israel e para as nações, porque ele vai dominar as nações. Ele vai dominar, colocar todas debaixo dos pés do Eterno, aonde essa Torá aqui que a gente dá estudo nela aqui, estudo para as pessoas conheçam, há uma profecia que diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus. A parte da Bíblia que dá mais conhecimento de Deus é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então, o Mashiach, ele vai obrigar, sabe o que é obrigar? As nações ímpias e pagãs a aceitar a Torá. Haverá guerra por causa da Torá, porque a profecia diz que a terra se encherá do conhecimento de Deus quando isso acontecer. Então, você aí, meu amigo, minha amiga, você que gosta muito aí de estudar, de pesquisar, todo domingo aqui nós estamos tomando esse café aqui, né? Esse café com Rabino, aprendendo diretamente do sul do Pará, na cidade mais querida do sul do Pará, que é Marabá, aonde estamos produzindo ao vivo e a cores todos os dias, 1h e 20 de programa, para as nações, aonde tem alcance, a gente, de vez em quando, alguém vai e manda uma mensagem. Olha, estou assistindo o programa aqui de São Paulo, outros de Minas, outros de Monte Alegre, outros lá de Ananindeua, outros de Anápolis, outros de Goiânia, que estão assistindo aí. Nós temos várias pessoas de vários estados aí, ligado com a gente, assistindo, né? O pastor Luiz Rosa, do Ministério de Abraão, lá da cidade de Anápolis, um grande homem aí de Deus, está sempre ligado com a gente, o pastor Brito e outros pastores, grandes amigos da gente aí, dentro da cidade de Anápolis, que tem assistido o nosso programa, o Jorge Belich, o Miguel Cassebe, o Paulo Roberto, o João Freitas e o Zé Filhos, esses amigos aí do peito, aí da imprensa, né, que fazem a imprensa, em Marabá, muitas pessoas aí, o Marco Venício, né, o filho do Cassebe, né, um grande apresentador, hoje está aposentado, mas aqui e acolá ele faz alguma coisa, né? A quinta parte é a era de paz eterna entre todos os povos e todas as nações, aonde nas Escrituras, Isaías 2, versículo 2 a 4, Miqueias 4, 1 a 4, Ezequiel 39, versículo 9. Haverá um tempo de shalom. As profecias da boca dos pregadores, que nós todo dia ouvimos aí, até videntes aí, pessoas que trabalham com ocultismo, fazendo previsões para o futuro, é só desgraça. Só diz que o mundo vai acabar e que as pessoas... É tanta coisa que falam assim, mas a Bíblia aqui, ela fala... de que haverá um tempo de paz eterna entre todos os povos e todas as nações. Aonde vai... Tudo bem, ainda vai acontecer muita coisa para chegar lá. Mas quando chegar lá, a época do Mashiach, a Bíblia diz que esse tempo de paz aqui nas nações será eterna. Vai ser uma coisa aí, vai ser assim algo que o mundo nunca experimentou a paz mesmo dentro do seu coração, porque quando o Mashiach chegar, ele vai trabalhar em cima de conquistar nações para receber a Torá. Essa Torá que nós ensinamos todos os dias pela manhã, que você sempre está assistindo ali
e ouve gente falar, parece estranho para você, mas está dentro da Bíblia, da sua Bíblia. E aí daqueles que não viver o que a Bíblia está dizendo aqui no Taná, na Torá, porque nós estamos falando de coisa do futuro, é profecia feita por Deus, não é o homem, não é um espírito que chegou e me falou, não. Aqui é o que está escrito, o que está escrito é o que vale. Para o juiz, para o bom advogado, para o promotor, o que vale é o que está escrito. Está escrito, tá, é lei, é lei. Então, 6, todos os povos convertidos ao monoteísmo, para ter um tempo de paz. Vai chegar o tempo que todas as religiões hão de se converter numa só, aí vão descobrir que só o Hashem é que reina, que criou todas as coisas, e todos terão só Deus. Vai acabar essa história, meu Deus é melhor do que o teu, a minha religião é melhor do que a tua, vai acabar isso aí. Então, feliz domingo, Antônio, para você também e sua família. Um abraço também para você, Mônica, né, Fraga. Um feliz domingo aí para você e sua família. Mas, meu amigo, minha amiga, todos os povos convertidos ao monoteísmo, o que é monoteísmo? As pessoas, muitas não sabem o que é monoteísmo. Monoteísmo é acreditar só numa só pessoa, só no Deus, sem divisões. Então vai acontecer, vai. Onde é que está essa profecia? Jeremias 31, versículo 31, já falei, né, no início do programa. Zacarias 8, 23, Isaías 11, 9, Zacarias 14, 9, 16. Aí está a prova de que todos hão de se converter em uma só religião. Um abraço aí, é o Jimmy, né? O Jimmy Teles ligado com a gente nessa manhã, o pessoal da UTI Cell, né? A UTI Cell tá fazendo um bom trabalho, muita gente procurando aí a UTI Cell para consertar celular, né? Chegando no final de ano, você às vezes não quer gastar dinheiro para comprar outro celular, mas vai na UTI Cell e conserte seu celular, né? Vamos para 7, reconhecimento que só Deus é Deus. Hoje se apresenta muitos deuses. Se você for na Índia, há muitos deuses. Se você mexe com o mundo espiritual, quem mexe com o mundo espiritual sabe o tanto de deuses que está aí no universo espiritual. São deuses das trevas, deuses da mata, Deus do fogo, Deus disso, Deus daquilo. Mas vai chegar um tempo que o profeta Isaías profetizou no capítulo 11, o verso 9. Só haverá o reconhecimento de um Deus. Obrigado aí quem está acionando esse coraçãozinho. Vamos compartilhar, compartilhe esse programa para os seus amigos. Vamos alcançar outras pessoas com a palavra de Deus. Aqui diz o seguinte, meu amigo, que o reconhecimento de um Deus único, o Israel reconhece todo o tempo. A separação de Israel para nações é o reconhecimento de um Deus único. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele não tem divisão. Ele é um único. E apesar disso, ele não é homem. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Quando a Bíblia fala disso, é porque nenhum homem chegará a esse lugar chamado Deus. Só existe um Deus único, o resto é resto, né? Mas 8, o mundo se tornará vegetariano. Olha aí, ó. Você que gosta de comer uma picanha, uma galinha caipira, você que gosta de comer uma carne assim assada, um cozidão, né? Um caldo. Aproveita agora, tá? Porque quando o Mashiach chegar, o que é que vai acontecer? Não é ele que vai tirar de dentro do ser humano esse apetite de comer carne, não. E ele não vai proibir ninguém de comer carne. É o próprio Deus. Ele vai descer aqui na terra, o Eterno, e ele vai tirar o pecado de Adão, que está no ser humano, o homem e a mulher, que são portadores do pecado de Adão e Eva. Ele vai tirar. E quando ele arrancar isso do ser humano, por isso que a Bíblia fala de uma época de paz que terá eternamente.
Porque esse instinto animal é que bota a gente para brigar. Esse instinto animal dentro de nós é que faz a gente ser valente. Esse instinto animal que está dentro de nós, esse pecado de Adão e Eva, é que faz você se intrigar com as pessoas, é que faz você chegar no lugar, gostar de uma e não gostar de outra. Onde está a inveja dentro do ser humano é nesse instinto animal, que é o pecado de Adão e Eva que está dentro de você. Ninguém pode ser por 100% santo de Adão e Eva para cá, porque nem todos os profetas, pode reparar, todos da Bíblia, a gente encontra pecado. A gente encontra, mas como é que Abraão se salvou? Como é que Davi, um pecador, um adúltero, mandou matar o marido da mulher? Como é que Deus disse que ele era o homem segundo o coração dele? Então essas coisas a gente vai entender quando esse instinto animal, que não é um espírito, não é um demônio, é um instinto animal. Quando for arrancado de nós, aí a gente vai ter paz no coração, não vai ter mais ira. Mas também o desejo de comer carne vai sumir de nós, e os animais também. Eles não vão comer mais carne. Todos os animais carnívoros, eles vão ser herbívoros. Eles vão comer erva. A Bíblia fala no profeta Isaías que a criança entra no buraco onde as cobras estão, com um covil de cobra ali, entra, brinca lá com as cobras e nada lhe acontece. Porque o instinto animal, que todo o mal desse mundo provém desse instinto chamado pecado de Adão e de Eva. Entendeu? Que ninguém tira o pecado do mundo a não ser ele. Que quando na época do Mashiach virar, e não é o Mashiach que vai tirar isso. Homem nenhum tem poder de arrancar o pecado de Adão e Eva que está em nós. Só Deus, Hashem. Ele disse, eu mesmo vou lá e vou libertar esse povo. Mas veja bem, o mundo se tornará vegetariano. Aí as profecias que se prega destruição e que vai acabar todo alimento da terra. O pessoal está crescendo e está se multiplicando as cidades e já não tem mais comida para todo mundo. Isso tudo é ilusão. Porque quando chegar o dia do vamos ver, que o Eterno trará para as nações, você não terá apetite mais de comer carne. Você terá um fruto do seu quintal que você plantou com 30 dias, a mangueira já está cheia de manga com 30 dias, o açaí, tudo que você plantar dentro de 30 dias você está colhendo. Então, é aí que vai acabar a fome do mundo. É contrário das pregações que se prega aí, que as pessoas vão morrer de fome, e que as pessoas vão matar outras porque querem comer, e aqueles que tiverem mais morrerão. Isso aí tudo é pregação humana, não tem nada a ver com Deus. Mas a pregação de Deus é que haverá fartura, assim diz as Escrituras, Isaías 11, versículos 6 e 9. Reunião das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, elas estão espalhadas sobre as nações. E o Eterno fala dessa reunião que ele vai trazer para Jerusalém. Ele vai trazer todos os filhos de Israel, todos aqueles que são descendentes, ascendentes de Israel, ponta de rama. As nações se embraveceram, perseguiram Israel, e o povo de Israel foram para a diáspora. Diáspora significa estar fora do seu país. E aí nasceram filhos e filhas. Para a gente identificar quem faz parte desse povo de Israel, é pelo sobrenome. Se você é parente de alguém, é porque aquele alguém tem o seu sobrenome. Então é assim que Deus vai fazer. Ele disse, eu mesmo vou nas nações. Ezequiel 37, ele fala da ida dele nas nações, vai buscar os filhos remanescentes, e ele ainda disse, se tu estiver morto, eu vou ressuscitar e te levar para Israel terrena, e lá nunca mais você sairá. Assim diz o Hashem. Mas a reunião das 12 tribos de Israel vai acontecer, e quando isso for acontecer, diz Ezequiel 36, o versículo 20, que ainda vai acontecer. Não aconteceu. Você vê, se fala em Israel, mas as 12 tribos de Israel estão espalhadas no mundo. Então, a vinda do Hashem
trará o próprio Deus para a terra. E a Bíblia diz que a Torá, essa Torá aqui, virá da onde? De Sião. Ei, entendeu? A mensagem. Entendeu o que é profecia? Reconstrução do templo. Opa! Aqui nós... Mas esse programa só sobre profecia. Mas vamos para a reconstrução do templo. Dentro de Jerusalém, em Israel, em Jerusalém, Israel, tem templo de todas as religiões do mundo. É uma do Brasil aqui, por ser uma prioritária, que avança no termo de construção, de alcance de pessoas, foram dentro de Israel, há poucos anos atrás, construir um grande templo, dizendo esse é o templo do Eterno. E ali eles achavam que o judeu ia congregar com eles, mas não, de jeito nenhum, não foram. Porque quando o terceiro templo que o Eterno vai mandar fazer, aí vai ser diferente, muito diferente do que nós estamos pensando. O primeiro templo foi construído dentro do projeto de Deus, o segundo também será. E o terceiro templo que nós estamos esperando, esse terceiro templo, ele vai ser construído de acordo com o projeto do Hashem. Homem não pode determinar nem o primeiro-ministro lá de Israel, Netanyahu, que está na frente de Israel como um grande ministro, ele não tem condição de construir esse templo, o terceiro templo, porque o judaísmo não mistura com as religiões. Judaísmo é judaísmo e as religiões de nações são diferentes totalmente do que é o judaísmo ortodoxo, né? Então, para você sentir dentro da Bíblia, quando você pratica judaísmo ortodoxo, você sente parte da Bíblia, você sente parte do contexto e dos projetos do Hashem aqui na Terra. Então, o terceiro templo será construído, Isaías 2, versículo 2, Ezequiel 36 e o versículo 20. Não haverá fome no mundo. Olha aí, ó, os pregadores da mentira, eles pregam que as pessoas vão matar outras pessoas por um pedaço de pão, por um pedaço de terra para plantar. Mas aqui a Bíblia original diz: não haverá fome no mundo. Aonde está escrito isso? Está escrito na tua Bíblia, que não haverá mais fome. Em Ezequiel, no capítulo 36, versículo 29 e 30. Não haverá fome mais nesse mundo. Vai acontecer, vai chegar essa época. Já chegou? Não. Então a profecia do Velho Testamento está valendo para o futuro. Vai acontecer, porque a boca do Senhor disse isso. A morte cessará. Aonde nas Escrituras, Isaías 25, versículo 8. Aí na tua Bíblia católica, Bíblia evangélica, a Bíblia que você tiver aí, tradução que você tiver, tem esse versículo. Isso aqui que nós estamos passando está na tua Bíblia. Agora, eles não querem que você veja para você não interpretar, porque se você vê as profecias, as coisas que Deus tem para o futuro, aí você vai entender que o caminho que você está indo é tortuoso. Você precisa ir numa reta. Um trem, ele anda para lá e para cá, mas se o caminho for tortuoso, ele sai do trilho. Então, muita gente está fora do trilho achando que tem santidade em sua vida quando estão fora da palavra de Deus. A morte cessará. Não é que o Eterno vai matar a morte. O que é a morte? A morte é um anjo de Deus. A morte para nós é uma coisa tenebrosa, a gente fica com medo, porque nós nascemos no medo, nós somos a essência do medo, porque nós somos gerados e criados no medo que colocaram da gente, da morte, do diabo, de isso, daquilo outro, de careta, de essas coisas. A gente pode observar que hoje até as crianças já não tem mais medo de monstro, de careta, essas coisas não. Porque sabe que o que está acontecendo, a realidade, tudo foi mentira que fizeram, inventaram, misturaram a verdade com mentira e aplicaram na criança. E a criança hoje,
muitas delas já também tomou posse da verdade, não crê, né, nessas coisas demoníacas que as pessoas falam. Por exemplo, a morte cessará. Isaías 25:8, quer dizer, o Eterno vai dizer para o anjo da morte para que ele pare. Guarde suas ferramentas, não mate mais ninguém. Ninguém morre. As pessoas vão pular, agoniadas, os desobedientes, os rebeldes. A Bíblia diz que vão subir o monte e pular, querendo morrer. Se bate todos, quebra todo, mas não morrem, porque a morte, ela já foi presa, já foi presa. Então, a ressurreição dos mortos. Se a gente morrer e não ressuscitar, o Shaul Hachalia, que é o apóstolo Paulo, ele diz que em vão é a nossa fé. Então, os mortos irão ressuscitar. Aonde? Nas Escrituras. Isaías 26, versículo 19, Daniel 12, 2, Ezequiel 37, 12, 13, Isaías 43, 5 e 6. A morte, a ressurreição dos mortos virão. E quando acontecer isso, o Eterno diz que ele vem na terra, ele mesmo, o Eterno, está lá em Ezequiel 37, ele vai andar na terra atrás dos remanescentes, aqueles que mesmo sem ser se tornou filho ou filha do Eterno, se ligando a Israel, recebendo o dom do arrependimento dos pecados, homens fazendo aliança com Hashem, que é Brito e Milá, esses que morreram com aliança, tem uma esperança de vida eterna. Porque no judaísmo a gente não tem essa loucura, esse desespero de salvação, não. A salvação, quando você conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que você faz aliança com ele, porque ele é o Deus de aliança. Quer aliança com ele? Esqueça. Esse negócio de morrer, ir para o inferno, essas coisas, isso é coisa para as nações. Não é para nós que praticamos judaísmo. Porque quando nós praticamos a Brit Milá, nós homens, como aconteceu com Abraão, e a partir dali a gente não está preocupado mais com esse negócio de salvação. Salvação é coisa para ímpio, para nações pagãs. Para nós, a gente já tem ela, porque a gente recebe no momento que faz techuvá. E para fazer techuvá, a gente tem os critérios, passa na peneira. Não é assim de lá para cá, de qualquer jeito. Receber uma oração, agora estou salvo, estou santo, já vou para o céu. Isso aí pega que só, né? E a ressurreição dos mortos vai acontecer, porque assim garante o Eterno em Ezequiel 37. Veja bem, são profecias que ainda não aconteceu, que vai acontecer. Agora, o número 14, as nações ajudarão materialmente os israelitas, ou a Israel. As nações hão de ajudar. Aonde nas Escrituras? Isaías 60, versículos 5 e 6. Isaías 60, versículos 10 e 12. Quando a parte de Israel for destruída pelas guerras, pelas nações que perseguem Israel, os antissemitas, as nações que amam Israel, que vivem com Israel, que morrem por Israel, elas irão a Israel, os grandes reis, presidentes, que dominam as nações, irão a Israel oferecer a mão para a reconstrução de Israel. Você pensa que Israel vai ficar do jeito que está aí? Não, Israel vai ser destruída. Vai ficar pouca coisa, mas essa pouca coisa, as nações, a Bíblia diz, que vão ajudar no livro do profeta Isaías. 15. As nações irão ao judeu para orientação espiritual. Aonde nas Escrituras? Zacarias 8, 23. Iremos contigo, porque sabemos que o Eterno está contigo. Eles tocarão no Tissite de um judeu, vai segurar no cordão 10 homens de nações diferentes, vão segurar naquele cordão do Tissite do judeu e vai dizer: nós vamos contigo porque sabemos que Deus está com você. Isso é que é profecia. É profecia de esperança. As profecias bíblicas não é para meter medo nas pessoas, não. Não é para você que está em pecado ou não ficar morrendo de medo, não. O Deus que tu serve é o Deus da misericórdia. O Deus de Israel, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Baruch Hashem, o café aqui.
de manhã, cedo de domingo, a gente faz essa parte só Bíblia. Se você torcer, tudo que você torcer aqui que nós pregamos é Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. As nações irão ao judeu para a orientação espiritual. Zacarias 8:23. Quem tem que ensinar o povo, as nações, é quem pratica judaísmo, é o judeu, que tem que ensinar a Torá, a Bíblia original, porque as Bíblias que tem aí, elas têm um problema, elas têm adulterações. Existe, né, na tradução, transliteração do hebraico, que é a Bíblia original, para as nações, a língua das nações, existe palavras em hebraico que não tem tradução para o português, para o inglês e para outras nações. Existem palavras, um dia eu vou falar várias palavras aqui para você em hebraico, para você entender que essas palavras não têm tradução para outro idioma. Veja o tanto que você está atrasado, veja o tanto que você é esquecido pela palavra de Deus. Quando você pega o original, traduzido do hebraico para o português nosso do Brasil, porque muitas traduções foi feita para o português de Portugal. Existe uma diferença muito grande entre o português de Portugal para o português nosso aqui do Brasil. Então, quando você pega uma Bíblia como essa aqui, ó, o Tanar, da editora Cef, Livraria Cef, que você compra também pela Livraria Cef, ou então por Amazon.com. Você pede e você recebe pela internet. Não chega a R$200 uma Bíblia dessa. Você tem uma Bíblia de verdade. Uma vez uma pessoa andava com uma Bíblia comum e uma pessoa que já era antigão no judaísmo veio me criticar. Por que eu andava com a Bíblia falsa? E me disse tanto desaforo. Eu quase desviei, sabe? Eu quase dei uns tapas naquele irmão para ele criar vergonha e não ficar zombando dos outros. Mas, na realidade, ele estava certo, porque eu estava com a Bíblia deficiente. Uma Bíblia que não é original. O que não é original é pirata. Você lembra da pirataria? O que valia é o original. Como até hoje eu tenho aqui aparelho DVD, eu conservo meus aparelhos, porque eu gosto. Eu tenho muito CD, eu tenho muito DVD. Tem muitas aulas, quando eu comecei no judaísmo, uma pessoa agora sabe, me perguntou, como foi que nós aprendemos, eu com minha esposa, judaísmo, né? Porque não vê aqui na cidade de Marabá outro ministério que não seja o nosso ensinando judaísmo. E ele já tem mais de ano com a gente, e ele perguntou assim, como vocês aprenderam, né? Então nós ensinamos, nós falamos para ele, nós visitamos 18 semanas, em Belém do Pará, ali o Rabino Moshe Mescani, juntamente com sua família, e eles tinham aquela bondade de ir lá no apartamento dele, quando a coisa é direcionada pelo Hashem, pelo Eterno, e nós, quando chegamos em Belém, já tinha ido várias vezes lá e ninguém queria ensinar a gente judaísmo. Vai lá para você ver, vai em Goiânia, nós temos gente em Goiânia que tem mais de 12 anos lá, não congrega em lugar nenhum, porque lá eles não querem ensinar judaísmo, né? Esse judaísmo ortodoxo mesmo, não quer ter paciência. Aqui nós temos, como eu aprendi com o Rabino Moshe Mescani, que tem paciência. Nós chegamos lá no clube israelense, ele estava atendendo lá as pessoas. Tinha pessoa com 6 meses lá com a documentação para dar entrada no processo de reconhecimento. E quando eu cheguei lá a primeira vez com minha esposa, aí vocês aí nós somos de Marabá do Pará, nós viemos para conversar com o presidente aí. Eu nem sabia quem era. Aí mandou a gente entrar, nós entramos. E ali eu com minha esposa, eu acredito que tudo está no projeto do Hashem. Ele se agradou da gente e disse assim, olha, Cavalcante, você... o meu endereço é esse, eu vou te atender. Aqui não dá para não te atender, porque aqui é tumultuado de gente. Mas eu quero que você vá lá no meu apartamento. Chega lá, o porteiro é fulano de tal. Você pode ir, ligue antes, para saber se eu sair ou se eu vou sair. Ligue antes que eu te espero e eu lhe atendo, porque você veio de longe. Então isso aí é que nos deu ênfase, deu mais... Porque se o Moshe Mescani, o Rabino Moshe Mescani, tivesse rejeitado a gente
nós não teríamos esse conhecimento que tinha hoje, porque ele nos botou no caminho. Ele nos mostrou a Torá, Talmud, ele nos mostrou a simplicidade da cultura judaica que nós devemos seguir. Você segue isso, guardando os mandamentos, o nome do Eterno é esse. Então nós passamos ali, a partir dali eu estava interessante quando o Eterno prepara tudo. Eu tinha operado pouco tempo do câncer, tinha tirado do meu intestino grosso, foi tirado 27 centímetros. Aqui mesmo no Hospital Municipal. Eu louvo ao Eterno pela vida do Dr. Nagilson Amuri e do irmão dele, Rodolfo, foi quem me operou. E aí ele mandou para mim, ou para Belém, ou para Paraguaína, ou para Goiânia, fazer a quimioterapia. E lá eu chegava, cheio de ponto ainda, operado, para receber aulas, as instruções do judaísmo. O meu esforço, a minha fé me levou a conhecer isso, porque eu podia fazer o seguinte, não, foi arrancado 27 centímetros do meu intestino, eu estou operado de câncer, eu não sei se eu já vou morrer de novo, né? Eu estive bem pertinho de morrer. E aí passei a tomar quimioterapia. Pensa no negócio ruim. É um veneno que coloca dentro da gente para matar as células ruins e mata as ruins, as boas. A gente... tomei 4. Isso é conversa. Isso aí não me enfraquece, não. Mas na quarta o efeito já foi pesado. Eu já comecei a me tremer. O meu corpo passou a ter deficiência orgânica, porque as células estavam morrendo, tanto a que tivesse contaminada, como as células novas, sadias, também morrem uma parte. Mas ali chegou a hora de vencer. Chegou a hora de vencer, mas eu não parei de estudar. Eu, às vezes, chegava de Belém, na sexta-feira, no sábado, eu me encostava no púlpito para a manhã toda, haver até 2 horas da tarde, dar estudo, porque a gente vai recebendo, você pensa que você não aprende o hebraico, essas coisas difíceis, você acha que não vai aprender, você aprende sim. Aí que eu fui ver que a capacidade que Deus tem e colocou em nós é muito grande. Hoje, nós temos no mínimo de 1.000 a 1.300 vídeos de 1 hora lançados na internet. E tudo isso foi depois que eu operei. Eu podia dizer, não, eu estou de resguardo da operação, eu tenho que ficar em casa comendo a galinha caipira, um caldo. Comi foi panelada, para testar, para ver se a operação estava boa. Depois de 15 dias. Aí o doutor Rodolfo falou, rapaz, não faça isso não, eu te operei a mão. Foi uma grande operação. Nem antibiótico eu não tomei, porque eu não como nada reimoso, então não tem como inflamar. Então é isso. O que eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, é que as nações, né, irão aos judeus para a orientação espiritual. 16, todas as armas serão destruídas. Que coisa bonita. Um avião voando, bonito aí, voando. Aqueles tanques de guerra, parece assim um tatuzão. E atirando aquelas... Pois aquilo lá tudo vai se transformar em ferramenta agrícola. O homem, as nações não vão mais guerrear como se guerreia hoje, se matam hoje, não. As nações hão de se abraçar, porque o instinto animal que nos colocava a ira dentro de nós saiu, Deus tirou. Então as nações irão ao povo judeu para se orientar. Ei, como é que eu faço? Esse teu Deus é maravilhoso, ele é o meu Deus. Você vai reconhecer, todo fantoche, fantasia de religiões desaparecerão. Esse folclore, tudo vai desaparecer. A realidade vai ficar explícita para aqueles que crê. E o que não crê vai crer. Sabe por quê? Porque verá o resultado desse Deus em nossa vida. Então, todas as armas serão destruídas. Onde é que está isso? Ezequiel 39, versículo 9 ao 12. O Nilo secará. O Nilo secará? O que é isso? O Nilo secará. Muito bem, Antônio. Deus seja louvado, né? É um testemunho forte. É isso mesmo, testemunho vivo. Que qualquer pessoa disse assim, eu queria
comprovar o teu testemunho. Eu te mostro minha barriga aqui, a marca, tudo. Assim, as pessoas dizem assim, rapaz, eu quero ver os teus exames de laboratório, tudo eu tenho guardado ali, sabe? Tudo eu tenho guardado, porque no dia que alguém dizer assim, rapaz, eu queria saber, eu queria ver, já foi gente rica aqui de Marabá, já me pediu, assim, os exames que eu fiz, os raios-x mostrando o câncer, depois meu intestino limpo, rosado por dentro. Meu intestino hoje é como se fosse o intestino de uma criança. Limpo mesmo. E aí, algumas pessoas, amigas, pediram para ver, né? Pediram até cópia para dar testemunho disso aí. Mas é assim que Deus faz. Então, veja bem, meu amigo, minha amiga, o Nilo secará. Ei, tá secando rios aí, as pessoas se apavorando, por quê? Porque o Machia tá vindo. Ah, mas essa guerra aí não é o Machia que está vindo, não. Essa guerra aí é princípio de dores. É tudo se organizando para quando o Machia vier, né? Aí ele que vai orquestrar todas as coisas. O Nilo secará, Isaías 11, versículo 15. 18. As árvores darão fruto mensalmente. Aonde nas Escrituras? Ezequiel 47, 12. Ei, tu que é pregador da palavra de Deus, guarda esse versículo aí. Esse programa, você pode assistir qualquer hora, tá na internet, na plataforma do Facebook. Você pode, em 5 canais dentro do Facebook, como YouTube, Instagram, TikTok, Kawaii. Você vai entrar nesses 5 canais aí, você vai achar esse programa. E todos os programas que nós já fizemos estão aí na internet, né? A internet, ela dá esse porte para nós de segurança, de que a gente deve procurar aquilo que a gente quer dentro da internet em termos de programação. Está lá guardado, arquivado, você pode usar todo esse material que eu estou falando, você pode usar abertamente, não tem direitos autorais, eu não cobro direitos autorais, porque é um testemunho vivo e eficaz. Todo o pessoal daqui de Marabá, todos os religiosos de Marabá, quando eu estava morrendo, não foi de uma hora para outra, muita gente fizeram campanha de oração aí nas igrejas, e foi divulgado muito isso, que eu estava passando pelo Vale da Sombra da Morte. Mas quando viram eu com vida, as pessoas se alegraram e disseram Baruch Hashem. 18, as árvores darão fruto mensalmente. Então é uma grande verdade que vai acontecer. Esse desacerto que está tendo na natureza, essas enchentes, essas coisas aí, que a natureza está agindo, mas na hora que o Machia chegar, a natureza, ela é viva, ela é real. Então, quando, por ordem do Eterno, do Criador, a natureza, ela vai ter paz. Então, o 19, as tribos de Israel receberão de volta a terra herdada por Deus. Que terras são essas? São as terras em volta de Jerusalém. As terras de Israel serão reintegre a Israel. Isso aí são coisas de guerras, de muitas guerras que já passou e está tendo agora também. Mas há uma promessa de Deus. Aonde que Deus prometeu isso? Deus prometeu nas Escrituras, em Ezequiel 47, versículo 13 a 13. As nações da terra reconhecerão suas injustiças com o servo Israel, aonde nas Escrituras, Isaías 52 e o versículo 53. O Messias oferecerá holocausto de sacrifício no terceiro templo, aonde nas Escrituras, Ezequiel 46, versículo 2 e versículo 19. Preste bem atenção. O Messias oferecerá holocausto de sacrifício no terceiro templo. Já aconteceu isso? Não, o terceiro templo não foi construído. Mas quando o Machia vier para construir o terceiro templo, ele vai oferecer holocausto ao Hashem. É de pecado o holocausto? É o sacrifício? É de pecado? Não. É de agradecimento ao Eterno. Na época que foi inaugurado o primeiro templo, que Salomão foi o grande construtor daquele templo, ordenado pelo Eterno e projetado pelo Eterno, ele mostrou para o mundo inteiro que o Eterno estava tão satisfeito
que a glória do Eterno, a Shekhinah do Eterno, obrigado, meu amigo Luiz Rosa, né? Ele está mandando alguma coisa aqui para a gente através do Facebook, né? Luiz Rosa, quando eu for em Goiânia, eu vou passar um dia contigo aí em Anápolis, meu irmão, para nós estudar sobre Abraão, para você que é do Ministério de Abraão, vai saber muita coisa. Aí também é gostoso demais de estudar sobre Abraão, que ele é o nosso pai na fé. Mas aí, meu amigo, o que nós estamos relatando aqui são as profecias do Velho Testamento, que é deixado de lado e que será cobrado das nações, né? Será cobrado das nações, porque estão pregando muita coisa, muita destruição, pregar contra o pecado, tudo bem, isso aí procede da Bíblia. Mas muitas invenções se fez da cabeça do ser humano, do coração do ser humano, e isso aí arruinou, azedou pro lado do ser humano. Mas a Bíblia continua a mesma, dizendo que essas coisas acontecerão. Ainda não é o tempo de fim. As guerras são as primeiras dores que está acontecendo. Isso aí é bíblico. Deus já tinha profetizado. Essa guerra que está acontecendo já estava já planejada. Mas no próximo domingo nós vamos falar sobre tudo do Espírito de Deus dentro da Bíblia. Do Espírito de Deus, do Espírito do inimigo. Toda espécie de espírito que tem no universo. Os nascidos e não nascidos. Classificação. Quem são os nascidos? São menos poderosos do que os não nascidos, porque os não nascidos foram feitos diretamente da mão do Criador. Os nascidos nasceram aqui na terra, e daí eles se perderam e passaram a perseguir o ser humano, encostar nas pessoas. Às vezes morre um parente, encosta numa pessoa, com o tempo aquela pessoa adoece, porque a energia do falecido não é boa para nós. E essas coisas aí, né, no próximo Café com o Rabino, que é no próximo domingo que vem, a gente, que já no próximo domingo será o quê? Será novembro, né? Então nós estaremos aí com a programação no domingo, de novo, aquela programação. Mas pega uma Bíblia, uma caneta, um caderno para você anotar. Olha, minha Bíblia é toda arriscada, toda a Bíblia é meio risco, porque quando você marca ela, você fica fácil, um dia lembrou, corre lá, já acha aquilo que você queria. Mas fica aqui um abraço bem forte para a dona Dina do Açaí, o pessoal da UTI Céu, também ligado com a gente, a Dejane, o Aurélio Santo, cantor Aurélio Santo, um abraço para você e toda a sua família. O Zequinha, lá no Mestre Zequinha, lá no bairro do Cabelo Seco, a Soraya Muri, né? Soraya é amiga da gente, marabaense, nato aí, ela e toda a sua família são abençoadas aí. São pessoas que amam Marabá, da família Amor. Graças à família Amor, graças ao Eterno que a família Amor existe, porque senão eu já tinha morrido, porque foi um dos Amor que me operou, e o outro cuidou de mim, o doutor Nagilson, o doutor Rodolfo. Hoje eu estou alegre aqui contando vitória, porque a mão de Deus trabalhou na vida desses médicos. Mas é assim que a gente deve ser. Então um abraço para você, para o prefeito municipal da minha cidade, o senhor Sebastião Miranda, juntamente com todo o secretariado da Prefeitura Municipal da cidade de Marabá, todos os funcionários. Um abraço bem forte para a minha prefeita lá da minha cidade, chamada São João do Araguaia, lá onde eu nasci, onde quase todas as pessoas de São João, quem não é parente lá é primo, né? Eu ia até trabalhar uma época na campanha lá para ajudar os políticos de lá, como filho de lá, mas aí não dá, porque todo mundo é parente, aí dá briga de família. Então, eu até falei para o João de Deus que nessa próxima eleição que tiver para prefeito lá, eu quero ajudar, né? O que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Mas o interessante é um abraço para o João de Deus, né? João de Deus é uma pessoa assim, amiga da gente, é parente, sempre a gente se encontra ali na casa do Miguel Fernandes, que é meu irmão, em São João do Araguaia. E aquela cidade ali também rebenta no turismo, né? Você pega um tucunaré lá, aquele pedral, com caniço mesmo de pesca, com isca artificial, ou normal, um pedaço de peixe, você pega um tucunaré grandão. Mais um abraço para você, pescador, para você que vai desfrutar nesse domingo agora, né, com a sua família. Um abraço para você e toda a sua família, que o Eterno abençoe e continue abençoando, que essa semana que está entrando seja só bênção na sua vida. Para você que assistiu o programa, você está abençoado. Compartilhe agora, comente e faça desse programa
algo especial para chegar no coração das pessoas, para que as pessoas reconheçam o que é profecia. Não é essa profecia de bater o pé, falar coisa enrolada e depois dizer o que quer, não. A profecia que nós profetizamos aqui dentro é a profecia da Bíblia, né? Nem a gente que profetiza, a gente pega as profecias, relata, mostra, você está na sua Bíblia, as profecias que nós falamos aqui, seja você católico, seja você espírita, seja você evangélico, não importa a tua religião, se tu tem ou não religião, mas se tu tem uma Bíblia, o que a gente fala aqui está nela. Fique na paz, shalom, shalom.